11 lugares pelo Brasil com fama de serem mal assombrados. Não é só nos Estados Unidos que existem histórias assustadoras de assombrações. Aqui no Brasil também há alguns lugares bem sinistros. Você já visitou algum desses locais da lista? Conte a sua experiência nos comentários. Vale do Anhangabaú. Você sabia que existe uma maldição sobre esse vale? Ela é muito antiga e veio com o próprio nome do lugar, que tem origem tupi e significa água do mau espírito. Isso porque existia um córrego nesse vale, e conforme a lenda, muitos indígenas morreram nas águas dele. Muitas das mortes ocorreram após a chegada dos europeus, e as vítimas eram indígenas escravizados que tentavam se libertar. Com o passar dos anos e construção do viaduto do chá, também foram registrados vários suicídios no local. Não à toa, ainda existem pessoas que dizem ouvir os espíritos dessas vítimas ao passar pelo local. O vale fica em São Paulo, na Avenida São João. Presídio do AU. Um antigo prédio de Curitiba abriga uma história sinistra de quando o lugar ainda era um presídio, o primeiro da cidade. Restaurado, hoje o espaço é o Centro Judiciário de Curitiba. Diz a lenda que no antigo presídio do AU existia o fantasma de um palhaço. Mas fique tranquilo, como dizem, ele só assombrava presos que cometeram crimes de estupro e violência contra mulheres. O que chama a atenção nessa história é que na década de 1970, um homem foi levado a essa penitenciária porque se vestia com roupas de circo e atacava mulheres com uma serra elétrica. O detendo ficou preso por lá até a morte. O local fica em Curitiba, na Avenida Anita Garibaldi. Castelinho do Flamengo, localizado na zona sul do Rio. O castelinho tem funcionado como um centro cultural. Mas antigamente o lugar foi lar da família Fernandes, que viveu uma tragédia. Conforme relatos, o casal morreu atropelado, na década de 30, na frente da única filha. Depois do acidente, a menina ficou sob os cuidados de um tutor, que a roubou e a deixou trancada na torre do castelinho. Segundo a lenda, depois que morreu, ela voltou para assombrar o lugar e em busca de vingança. Por causa disso, moradores já disseram ter ouvido barulhos e visto vultos na construção. O local fica no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, Esplanada dos Ministérios. Muitos trabalhadores que ajudaram a construir Brasília se acidentaram durante o trabalho. Conforme os registros, as obras que mais registraram acidentes com mortes foram as dos ministérios. Em alguns casos, as vítimas morriam no local, e os enterros eram feitos no próprio canteiro de obras. Segundo o escritor Hélio Queiroz, em um desses casos, um trabalhador perdeu o equilíbrio e caiu dentro de uma coluna que estava sendo enchida com concreto. O problema é que a concretagem continuou mesmo com a vítima caída ali. Atualmente há quem diga que os espíritos desses operários continuam andando pelos corredores dos edifícios. O local fica em Brasília. Igreja de Nossa Senhora das Dores. A igreja foi construída na época dos escravos, bem na frente da praça onde ocorriam as execuções públicas. Diz a lenda que um escravo foi condenado à morte injustamente, e no dia da execução, ele teria rogado uma praga dizendo que o senhor dele não veria as torres da igreja, que estava em construção, ficarem prontas. No fim, a igreja levou mais de 100 anos para ficar pronta, e por isso, a maldição se cumpriu. Há quem diga que o fantasma do escravo permanece no local. A igreja fica em Porto Alegre, na Rua dos Andradas. Edifício Martinelli, construído em 1929, o edifício Martinelli recebe até hoje muitos visitantes por causa da vista que oferece no alto do 26º andar. Inclusive, o prédio foi o primeiro arranha-céu da América Latina. Mas o que nem todo mundo sabe é que a antiga construção guarda alguns fatos tensos, como assassinatos que ocorreram no edifício. Além disso, existe uma lenda de que uma loira sem rosto anda pelo prédio à noite, e portas de armários batem sozinhas sem nenhuma explicação. O prédio fica em São Paulo, na Rua São Bento. Liberdade. A Capela Nossa Senhora dos Aflitos foi construída no primeiro cemitério público da cidade, onde enterravam escravos doentes, indigentes e criminosos. Com isso, muita gente diz ter visto coisas assustadoras e sem explicação na região. Antigamente, perto dessa capela, na Praça da Liberdade, ficava a forca da cidade de São Paulo. Ali foram feitas várias execuções, incluindo a do soldado Francisco José das Chagas, conhecido Chaguinhas. Em seu enforcamento, a corda rompeu 2 vezes, o que foi chamado de milagre. Depois levantaram no local a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Há quem diga que até hoje é possível ouvir fantasmas pelo bairro. O local fica em São Paulo, Edifício Joelma.
Outro prédio com fama de mal-assombrado em São Paulo é o edifício Praça da Bandeira. Segundo a lenda, o lugar foi amaldiçoado na década de 40, quando ainda chamava Edifício Joelma. Tudo ocorreu após um homem ter matado as duas irmãs e a própria mãe no local. Depois ele jogou as três em um poço. Desde o tal crime, trabalhadores da região mencionam ouvir gritos e ver vultos perto do prédio. Vale mencionar ainda que, na década de 70, esse mesmo prédio sofreu um dos piores incêndios do país, que causou a morte de quase 200 pessoas. Praça da Ucrânia. Existe uma lenda de que toda sexta-feira, uma mulher grávida e o marido passeavam na Praça da Ucrânia. Em um desses passeios durante a noite, ela pediu um lanche de mortadela em uma barraquinha da feira do local. Enquanto aguardava, um motociclista passou pela praça atirando. Um dos tiros atingiu a mulher, que morreu na praça. Conforme a lenda, desde então, uma misteriosa mulher grávida costuma passar pela Praça da Ucrânia pedindo para alguém comprar um lanche de mortadela. O local fica em Curitiba. Fortaleza de Santa Cruz da Barra. A fortaleza foi construída em 1555 para ajudar na segurança da cidade, mas depois também serviu como presídio. Sem dúvida, muita coisa aconteceu neste lugar histórico de Niterói, e por isso, há relatos de pessoas que ouviram gritos de agonia e ódio, lamentos e choros ao passar por perto do edifício. Vigias também disseram ter medo de ficar na fortaleza durante a noite, por isso, o lugar ficou conhecido como um dos mais assombrados do Rio de Janeiro. Arco do Teles. Conforme os boatos, quem assombra o lugar é Bárbara dos Prazeres, uma imigrante que teria matado o marido para ficar com outro homem e que depois matou o amante também. Ainda segundo a lenda, ela fugiu após os crimes e, mais velha, se envolveu com magia negra. Dizem que por isso, ela é suspeita de envolvimento no desaparecimento de crianças. O local fica no Rio de Janeiro.